Antes, meu boa noite, agradecimento aos participantes hoje da nossa roda, começando por José Márcio de Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. José Márcio estreia logo mais em julho como colunista da CNN. Bem-vindo, José Márcio. Muito obrigado pela disposição já de antecipar aqui sua participação no WW. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Daniel Hittner, de Brasília, boa noite. Caio e Thaís, Caio, aqui, boa noite também para vocês aqui em São Paulo. Vamos lá. Apesar de ter aprovado as contas desse primeiro ano do governo Lula, o Tribunal de Contas da União fez alertas sérios, vale a pena vocês acompanharem com atenção, sobre benefícios fiscais e previdência. A reportagem de Carol Rosito. O parecer apresentado pelo relator, ministro Vital do Rego, aponta a necessidade de o governo e Congresso reduzirem as renúncias fiscais vigentes no país. Segundo o balanço apresentado pelo TCU, foram concedidas 32 desobrigações tributárias no ano passado, com impacto negativo de 68 bilhões de reais na arrecadação. No final do exercício de 2023, o volume de gastos tributários chegou a 519 bilhões de reais, um acréscimo anual de 8%. Que a multiplicação dos benefícios fiscais se tornou um desafio diante da dificuldade de aferição dos seus resultados, da constante condição deficitária do orçamento da União e do nosso crescente endividamento. A disparada da dívida pública federal de 2023 revela o quanto pode ser um contrassenso que o Estado abra mão de receitas mediante a concessão de novos benefícios tributários e, ao mesmo tempo, se endivida e paga juros. O tribunal sugeriu a adoção de um limite para os gastos tributários. Isso seria baseado em um percentual do montante de renúncias calculado sobre a previsão de arrecadação de receitas tributárias. Assim, o Poder Executivo e o Congresso Nacional poderiam definir uma meta para a desaceleração desses benefícios. O TCU destacou ainda que, com os mesmos 519 bilhões em renúncia de receita do ano passado, seria possível neutralizar a expansão da dívida pública federal, ampliar em mais de 3 vezes o programa Bolsa Família ou ainda cobrir o déficit de todos os sistemas previdenciários em 2023. O relatório apontou que o déficit previdenciário foi de 428 bilhões de reais, 9% maior que o de 2022. O principal ponto de crítica dos ministros foi o sistema de proteção dos militares, cuja relação entre receitas e despesas foi de apenas 15%. Foram arrecadados 9 bilhões de reais para bancar um gasto de 59 bilhões. Nenhum dos sistemas previdenciários tem sido capaz de prover a cobertura dos respectivos benefícios. Durante participação em audiência da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu uma reforma administrativa ampla como forma de melhorar a situação fiscal do país. Eu concordo que nós tenhamos que nos debruçar em cima disso. A pergunta é que reforma administrativa? E se nós vamos ter a coragem de fazer a reforma administrativa ampla, onde a gente discuta a reforma administrativa que envolva servidor militar, que envolva supersalários, que envolvam todos os poderes. Tebet disse ainda que o governo não cogita desvincular benefícios previdenciários do aumento do salário mínimo. Não passa pela cabeça do presidente Lula, nem da equipe econômica, que está desvinculando a aposentadoria. O que nós estamos trazendo é uma possibilidade de modernizar os benefícios previdenciários e trabalhistas. Daniel Hittner, a gente vai pegar um pouco o que a Tebet disse e esses números do TCU, mas antes a gente queria trazer para o público, por teu intermédio, como foi o impacto que a gente verificou nesse estudo do TCU dos benefícios tributários. O que isso impacta na arrecadação, na receita? Olha, William, a gente separou alguns números aqui para demonstrar, a gente viu ali o diagnóstico de como esse gasto tributário, as renúncias fiscais são importantes, é um volume gigantesco de dinheiro ali, superior à expansão anual da dívida pública, superior, por exemplo, ali ao déficit geral da previdência privada, dos militares e de civis, mas vamos mostrar também só o quanto ela evoluiu em 2023, especificamente para mostrar como esse problema tem sido agravado. E a gente trouxe uma arte para demonstrar isso. Só em 2023,
2023, segundo o TCU, foram instituídos 32 novos benefícios tributários em 30 atos normativos. Tem muita coisa aí, indústria química, regime automotivo novo, esse projeto do Mover, que acabou sendo dominado pela taxação das blusinhas. E esse é o impacto que nós estamos vendo aí. 2023, 68 bilhões de novos benefícios tributários, 2024, 52 bilhões, 2025, 51 bilhões e 2026, 42 bilhões. No total, só no quadriênio, 213 bilhões de reais, que coincide com o mandato do presidente Lula. José Márcio de Camargo, só para a gente fazer o resumo do resumo do resumo e quem nos acompanha entender para que lado vai a nossa conversa. Duas contas pesadas asfixiam o país, a da Previdência e das renúncias fiscais. Estamos sabendo enfrentar esse desafio? Bom, e a questão da Previdência, quer dizer, o Brasil acabou de fazer uma reforma da Previdência bastante importante em 2019, foi uma reforma super importante, só que o governo Lula resolveu acabar, quer dizer, resolveu destruir a reforma que foi feita em 2019. A política de valorização do salário mínimo, quer dizer, que significa aumentar o salário mínimo pela inflação passada mais o crescimento do PIB, isso gera um aumento da carga da despesa com previdência social muito importante. Quer dizer, esse é o maior problema neste momento, porque não é só a previdência social, são praticamente todos os benefícios sociais, quer dizer, todos os programas sociais são indexados ao salário mínimo. Então, quer dizer, isso é insustentável do ponto de vista fiscal. Além disso, quer dizer, essa questão dos benefícios fiscais, a gente precisa dizer, eu acho que tem muito benefício fiscal que pode ser cobrado. Agora, vamos deixar bem claro o que significa isso, né? Quer dizer, os maiores benefícios fiscais são o Simples e a Zona Franca de Manaus. Nós vamos resolver esse problema? Quer dizer, será que o governo vai estar disposto a atacar esse problema, que é resolver o problema do Simples e da Zona Franca de Manaus? Isso significa mais de metade dos benefícios fiscais. Então, quer dizer, eu acho que esses são dois pontos que precisam ser tratados com muito cuidado. Eu acho que o Brasil vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência muito em breve, tá certo? E essa questão dos benefícios fiscais, eu acho que vai ter que atacar a questão do Simples e a questão e essa questão da Zona Franca de Manaus. Então, acho que esses são dois pontos super importantes. É isso. A Zona Franca de Manaus e o Simples são tão sensíveis politicamente quanto essa discussão, por exemplo, agora da desvinculação do salário mínimo da Previdência e com tons diferentes a forma de ajustar os gastos com saúde e educação. Quando o governo Temer aprovou o teto de gastos, houve uma gritaria muito forte, assim, com receio de que se reduzisse muito o gasto nessas áreas. E a reforma da Previdência, que tinha, inclusive, no seu âmbito a discussão da desvinculação, também não andou. Eu acho, William, que assim, não falta diagnóstico. O que falta é uma coalizão política para tomar a decisão. E o que a gente está vendo é o contrário. É um abismo se formando entre o Congresso, o governo, entre o governo e o setor privado. E esse desarranjo todo é que acaba aparecendo agora. Daniel e Caio, evidentemente a gente vai indo para a esfera política. E nela cabe a gente indagar, a partir de vocês, repórteres políticos, de que maneira que esse fato que o TCU descreve, em palavras muito duras, está dentro ou não está dentro dos cálculos políticos e de que maneira que isso está sendo digerido dentro do Palácio do Planalto? William, a minha compreensão, a partir de conversas, inclusive do Palácio do Planalto hoje, equipe econômica, é de que a estratégia da equipe econômica de aumentar a arrecadação praticamente acabou. Né, e que a gente pode estar começando, é o desejo de muita gente, tanto dentro do Palácio quanto dentro da equipe econômica, migrando para uma estratégia que a Simone deu à liga ali, a ministra Simone Tebet, de uma revisão revisões fiscais, revisão de qualidade do gasto, revisões tributárias. Eu acho que começa a embicar um pouco por aí.
tanto nas questões de previdência, questões de tecnologia, é isso que eles estão debatendo, né? Por exemplo, tem um programa que ela citou hoje na reunião da Comissão Mista do Orçamento, Proagro, como otimizar melhor. Essa agenda, eu tenho a impressão que a MP 1227 enterrou essa primeira fase da equipe econômica, né, de vamos aumentar a arrecadação. E agora começa para uma revisão do que já tem aí de renúncia de benefícios fiscais. Acho que o impacto tende a ser esse daqui em diante como agenda de governo legislativa econômica. Daniel, você captou nas suas conversas, nas suas apurações no Palácio do Planalto, se há alguma, digamos, alguma maneira estabelecida ali de lidar com esse desafio, que o TCU diz que é enorme, que nos asfixia? William, o que eu vejo é o seguinte, de fato, convirjo com o Caio nessa direção da equipe econômica agora. Quer dizer, a agenda de aumento da arrecadação se comprovou absolutamente esgotada e vai-se por um caminho agora de batalhar ali por algumas questões como desvinculação dos pisos. Esse debate enfrenta uma resistência enorme da ala política, né, do Palácio Planalto, do PT, de Gleisi Hoffmann, de Rui Costa. E aí vem um cálculo de como isso vai ser vendido. Isso vai ser vendido ali pela tia do WhatsApp, vai ser vendido como uma reforma importante e necessária ou vai ser vendida como o governo matando o benefício de velhinhos, querendo desvincular, querendo não pagar mais salário mínimo para aposentados? É um debate muito difícil politicamente. Agora, tem um outro debate que também não cabe só ao Executivo, que também tem falhado. Vamos lembrar aqui que Zona Franca de Manaus, na reforma tributária, sofreu assim, uma enorme resistência do Congresso. Vamos lembrar quem foi o relator da reforma tributária no Senado, foi o senador Eduardo Braga, ex-governador do Amazonas, né? Grande defensor da Zona Franca de Manaus. O IPI acabou não sendo eliminado por resistência dos parlamentares da bancada do Norte, especialmente do Amazonas. O governo mesmo tem alas aqui que defendem um aumento aqui da tabela do Simples, de MEI e de pequena e microempresa. Então, cada debate desses enfrenta grupos de interesse muito bem organizados, muito fortes, longe de ser uma resistência só do Palácio do Planalto ou de alas do PT. Isso está espalhado em todo o Congresso. Zé Márcio, a gente viu no estudo do TCU as observações a respeito da Previdência. Ali se constata que os benefícios estão crescendo de forma muito mais veloz do que acontecia antes da reforma que você já mencionou na sua primeira resposta. Bolsa Família, estão aumentando também os benefícios e também os gastos vinculados à receita, que são aqueles que a gente escreveu na Constituição. Nós brasileiros escrevemos na Constituição que esses gastos com saúde e educação têm que acompanhar o crescimento da receita. Nós fizemos isso. Nós criamos para nós essa situação. O novo arcabouço fiscal criou também uma espécie de piso de investimentos. Alguma coisa vai ter que ceder. Você é capaz de antecipar qual? Bom, neste momento, quem vai ceder são os investimentos ou a meta de equilíbrio fiscal. Quer dizer, eu acho que é pouco provável que, neste momento, o governo decida mudar a vinculação do piso da Previdência e dos programas sociais ao salário mínimo. Acho pouco provável que o governo decida acabar com a política de valorização do salário mínimo. Acho pouco provável que o governo decida desvincular os gastos com saúde e educação das receitas. Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Porque o presidente Lula armou a própria armadilha para ele mesmo. Porque o presidente Bolsonaro, o presidente Temer, lá na aprovação do teto do gasto, ele desvinculou os gastos com saúde e educação das receitas, tá certo? O presidente Bolsonaro simplesmente não deu o reajuste real do salário mínimo, tá certo? O presidente Lula é que voltou com essas questões todas e que gera um aumento de despesa que é insustentável. Então, quer dizer, eu acho que é pouco provável que ele volte atrás. Então, na minha avaliação, o mais provável é que quem vai pagar o pato vai ser
provavelmente o superávit, quer dizer, a meta de superávit primário do setor público e a meta de investimento, certo? Muito provavelmente o governo vai aumentar investimento acima do que está aí no arcabouço fiscal. Eu acho que esse arcabouço fiscal simplesmente acabou, tá certo? Acho que ele não vai sobreviver a essa crise neste momento. É isso. William, tem um ponto importante aqui que eu quero colocar, que não é do mérito das coisas que disse o TCU, mas o fato do TCU, que ajudou muito o governo no ano passado, houve uma discussão de qual seria a métrica para se precisava fazer contingenciamento ou não, o Jabuti sendo discutido no Congresso Nacional. O TCU ajudou o governo Lula no ano passado com dúvidas sobre as réguas do arcabouço fiscal e as réguas do gasto. Esse relatório de hoje, essa fala do ministro Vital do Rego, depois uma apreciação feita pelo próprio presidente do TCU, chamando atenção para esse desequilíbrio, esse apontar um dedo diretamente à questão da desoneração da folha, chamando de acomodação a desoneração da folha, quer dizer, não é mais o economista, não é mais a oposição, nós temos o Tribunal de Contas da União se posicionando contra discussões que estão acontecendo no Congresso e que houve resistência do governo para adotá-las, que é o caso da desoneração, e contra decisões tomadas pelo governo. Então, quando o TCU aponta o dedo para os dois, de onde tem saído decisões equivocadas e que são fontes de desequilíbrio das contas públicas, eu acho que é um movimento importante. Lembrando, vou repetir aqui, a posição do TCU no ano passado, ajudando a Haddad a acomodar a nova política econômica. Caio e Daniel, de novo, provavelmente a pergunta que está na cabeça de todo mundo que nos acompanha e tem que tomar decisões de economia, sejam quais forem essas decisões de consumo, de contratação, de demissão, de investimento, de despesa, do que seja. Como é que a esfera política em Brasília está se preparando para isso? Eu vou dar um exemplo para orientar um pouquinho, talvez dirigir um pouquinho as respostas de vocês. A gente tem um nível de rigidez no orçamento que sempre foi denunciado por sucessivos presidentes. E ele vai se tornando cada vez pior. Como é que isso está na cabeça do Lula e de quem faz com ele política econômica? William, eu não senti hoje ninguém querendo mexer no arcabouço, muito embora eu concorde com o Zé Márcio de que o arcabouço está muito fragilizado, enfim, essa é uma leitura patente, nossa, inclusive, né? Mas não sinto nem governo e olha que curioso, nem oposição querendo mexer no arcabouço, porque a mexida no arcabouço tem sido compreendida pelo governo como uma derrota, né, de um marco fiscal implementado ano passado, e pela oposição, olha que curioso, como uma possibilidade de aumento, de estouro das contas e uma possibilidade maior ainda de que, caso a oposição vença em 2026, de um país em frangalhos ali economicamente e tenha dificuldade. Olha o pensamento político que a oposição está colocando na mesa, nesse debate todo. Então, dos dois lados do jogo, tanto dentro do coração do governo quanto na oposição, não sinto ninguém querendo mexer em arcabouço por enquanto. O caminho tem sido esse e acredito que a desvinculação dos benefícios não vai avançar, o presidente Lula não deseja, o que não significa também uma fragilidade, uma fragilização do Haddad. O Haddad é uma questão política muito forte, interna, né, de um isolamento e, mais do que isso, de um fogo amigo. Né? Tem, vamos dar nome aos bois, tem uma disputa ali dentro do ministro da Casa Civil, Rui Costa, com o ministro Fernando Haddad. E cadê a Casa Civil nesse processo? A Casa Civil participou do debate da medida provisória dos 27. Ela não saiu do Dário Durigan. Essa que terminou numa derrota. Essa que terminou. E aí, a hora que estourou a boiada toda, o Haddad ficou sozinho. Porque interessa aos adversários internos no governo fragilizar o Haddad. E o principal adversário interno no governo é o ministro Rui Costa. Ele não apareceu para falar A, B ou C sobre a questão ainda, sobre tudo que está colocado. Porque para ele interessa o Haddad na situação em que se encontra. Posso pegar daí, William? Porque claro. O Caio diz, por que Rui Costa é um adversário ali, ou digamos um rival, vamos dizer assim, de Fernando Haddad dentro do governo para esse tipo de discussão? Porque tem uma coisa que já começa
a aparecer no horizonte, mas já se respira um pouco dentro do governo, dentro da base aliada, dentro do PT principalmente, que é quem sucede Lula? Quem sucede Lula na urna? Isso tomando já de barato que Lula vai tentar a reeleição. E aí aparecem naturalmente os nomes de Fernando Haddad e de Rui Costa. Haddad se viabiliza quanto mais ele conseguir implementar a sua agenda econômica. Agora, Rui Costa corre por outro trilho ali, corre em outra direção. E esse debate não é um debate que vai acontecer em 2030. Se Lula for reeleito ou perder em 2026, o debate começa no dia seguinte. Em novembro de 2026, a gente vai estar decidindo quem é que sucede o Lula. Agora, se você me permite, William, só contar uma coisa que está no relatório do TCU e que casa muito com esse projeto do Mover, que a gente acabou de ver ali, que acabou virando taxação de blusinha. Simplesmente ninguém discutiu benefício para o regime automotivo. O TCU elenca ali. Nós já gastamos 50 bilhões de reais em incentivos para montadoras fora do eixo sul-sudeste. A Ford levou 20 bilhões disso e decidiu sair do Brasil. Não teve nenhuma análise de desempenho. E agora, os benefícios para a indústria automotiva foram renovados até o final da década por uma medida provisória que saiu no dia 30 de dezembro do ano passado, e o Congresso não entrou nessa discussão. O Congresso se debruçou sobre taxação de blusinha. Não se dedicou à análise de desempenho, se valia a pena dar mais 20 bilhões para a indústria automotiva ou não. Ok, Daniel.